Salmo 20, verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos em Yahuwah, nosso Elohim. Nosso Elohim. Salmos 20, verso 7. Salmo 121. Eu quero saber do eterno, não é do diabo, irmãos. Ei, Onai. Shir Lamalote, Esaenai El Rearim. Um cântico às ascensões, ergo os meus olhos às montanhas. Onde estão os pagãos lá fazendo seus cultos? Minha avó Esri, de onde me virá ajuda, o socorro? É uma pergunta do salmista. Esri Mein Yahuwah. Minha ajuda vem de Yahuwah, ou seja, Maim Varetz, Criador do céu e da terra. Ao item lamot raglecha, e não dormirá, e não, ao item lamot raglecha, ele não permitirá que teu pé tropece. Ao yakum shomerecha, não cochilará teu guardião. Tá preocupado com o diabo que está se levantando? Vamos se preocupar e ter o eterno na nossa vida. É isso que a gente tem que se preocupar, amém? O que vai ser, vai ser. Amém? Tiver que ir pro cárcere, a gente vai. Tiver que morrer, a gente morre. E acabou a conversa. Vamos representar bem o céu. Vamos ser representantes do eterno nessa terra que precisa do eterno. Olha o que diz aqui, Oséias. Oito. Verso 13. Amam sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas Yahuwah não os aceita. Agora se lembrará de sua iniquidade e lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Israel agora quer se defender com cidades fortificadas. Quem guardou Israel no deserto? Quem livrou Israel dos egípcios? Quem? Ainot, Sunai, Amar. Agora Israel você quer se defender com cidades fortificadas por mãos humanas? Diribei Hamai. Que vergonha, Israel! Yetsunia Mahamar. Se atentamente ouvires a voz de Yahuwah teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje ordeno, Yahuwah teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz de Yahuwah teu Elohim, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Nosso problema, sabe qual é? É o pecado. O pecado é o problema do homem. Esse é o nosso problema. Sabe por que somos derrotados? Porque ficamos cocheando em dois pensamentos. Deixamos de servir, fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade da nossa carne. Sabe por que somos derrotados? Porque somos fracos. Não somos fiéis à aliança. Não permanecemos na posição que Deus nos manda. Ficamos variando. Ficamos olhando mais o problema do que o Deus que
transforma, cura e salva. Esse tempo demonstrou quantas pessoas não têm fé. Uma vez eu estava fazendo uma visita no hospital e tinha um leito chamado da morte, o leito 45. E lá dizia que tinha uma pessoa com tuberculose. Eu entrei lá e orei pela moça que estava lá dentro. As pessoas hoje não se dão a mão com medo. Não se relacionam com medo. Isso é do diabo. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Temos que ter fé no Senhor. Eu sempre andei pela rua assim, ó. Assim. O Senhor mandou eu respirar ar puro. Não vai ser uma máscara que vai me defender. Eu sei que isso tem que ter muita fé para isso, né, irmãos? Quanta gente desesperada. Eu vi pessoas que falam de Deus, mas que confiam na farmaqueia. Pessoas. Ah, se eu não fizer isso, eu perco meu emprego. Ah, irmão. Teu Deus é o dinheiro. A partir do momento que você obedecer... Eu vi um testemunho uma vez. E eu fico muito vidrado com testemunhos tipo assim. Uma família estava precisando de ajuda lá no mato. Um lugar longe. Então a mãe orou ao Senhor. E aí o Senhor... Eu vi oração, apareceu um casal num carro e havia só a filha em casa. Então o casal disse, sua mãe está? Não, não está. Eu vim trazer algumas coisas para ela. Era compras. Então ela ajudou a colocar as compras dentro de casa. Deu um alô, fica com Deus. E aí? Eles foram embora. Ah, moça, então vou levá-los até na rua, né? Agradecer, né? Quando ela deparou, o carro sumiu. E o casal desapareceu. Parece até conto, né? Mas nós vivemos num tempo de pessoas que falam de Deus, mas não vivem Deus. Mas que coisa! Nosso Deus não ficou no passado. Nosso Deus é real. Nós precisamos ter fé. Um tempo atrás eu estava, no dia 28, eu precisava pagar um boleto de R$200. Eu não tinha. Não tinha. Só na frente, mas eu tinha uma data para pagar. Eu não pedi para ninguém. Falei, Senhor, eu tô precisando dessa ajuda aqui. Fui dormir, orei, falei, Senhor, que amanhã apareça um milagre. E eu não falei nada, só por dentro. De manhã, quando eu acordei, tava lá um milagre. O nosso Deus não ficou nas páginas da Bíblia. Ei, aleluia. O que você faz diante de um leproso? Foge dele. Cristo fez o que quando estava diante de um leproso? Ou será que nós vivemos uma mentira? Falamos tanto de Deus, mas não cremos no poder dele? Uma médica teve aqui, falando daquele negócio. E ela disse,
Você não vai tomar aquele negócio? Eu falei, não vou tomar aquele negócio. Mas e a doença? Eu falei, e daí? E daí? Você acha que eu tô com medo da doença? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Remanchuriastia, rapá. Eu tô falando do Deus que se manifesta. Um dia eu tava saindo. Quando eu abri a porta, o Senhor falou comigo. 2 vezes já livrei a sua casa de pessoas entrarem nela. Aí eu fiquei assim, o Senhor falou comigo, eu fiquei, opa. Aí, quando Deus fala, Deus fala. Aí eu saí, fui, fiz o que fazer. De noite tentaram pular o muro. Que Deus você serve? Que Deus você crê? Eu não tô com medo da nova ordem. Tô com medo de Deus. É dele que eu tenho que temer. Eu tô aqui pregando o evangelho porque sou um em muitos que estão falando do pecado para povoar o mundo vindouro. Quanto tempo eu vou viver aqui não interessa. Interessa onde eu vou viver, na eternidade. A igreja de hoje não fala mais de vida eterna. A igreja de hoje virou materialista. Quer estar bem com todo mundo. Inclusive está muito bem na política. Mas o povo de Deus fala do mundo vindouro. Para isso Cristo disse que veio aqui na terra. Para onde eu estiver, vós estejais também. Essa mensagem ficou esquecida? Essa mensagem acabou para vocês? Cristo foi primícia da ressurreição. Não se esqueça que Cristo falou da ressurreição dos mortos. Os santos, os salvos vão ressuscitar. Bem-aventurado que entra na primeira ressurreição, faz parte da primeira ressurreição. É isso que labutamos e lutamos. Confia no eterno. Confia no eterno. Mas não é da boca pra fora. A gente tem que ter fé no nosso Deus. Você pode morar numa cidade muito fortificada e estar desprotegido. A morte não obedece paredes de ferro. A morte não obedece passaporte. A morte não respeita exército nenhum. E você está preocupado com o anticristo. Que a Bíblia diz que vai estar dentro do fogo do inferno. Condenado. Está tudo escrito na palavra. Lá está o falso profeta e o anticristo. E o diabo será lançado lá. E todos aqueles que fizeram a vontade do diabo. Esse é o pior lugar para ir. E esse lugar só tem um que tem a chave. Só um. Esse é o eterno. Salmo 127. Se Yahweh não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Yahweh não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto dormem.
Herança de Yahveh são os filhos, frutos do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim aos filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Um salmo que fala da verdadeira proteção que o homem precisa ter. Um dia foi feito um decreto, Medos e Persa, um decreto que não podia ser desfeito. E Daniel, homem de Deus, fazia as orações diárias. E Daniel continuamente fazia as suas orações ao poderoso. E os inimigos de Daniel queriam pegar Daniel alguma coisa, não achava nada de errado nele, que ele era um homem fiel. Então eles pensaram, só na fé dele que a gente consegue arranjar alguma coisa aqui. Então fizeram a cabeça do rei para fazer um decreto, e o rei não foi enganado. Então fizeram que quem durante aquele mês pedisse ajuda a um outro deus, a não sendo o imperador, o rei, seria então jogado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto e fez o quê? Se escondeu? Orou escondido? Não! Deixa de ser crente frouxo! Ele dobrou o joelho dele com a janela aberta e fez a oração dele ao Deus dos céus. Ele foi preso, mas não mudou o culto dele por decreto nenhum. Foi levado até o rei vendo o que ele tinha feito, viu que foi enganado, tentou durante o dia todo resolver a questão, não conseguiu, a lei não pode ser alterada, Medos e Persa. Dário. Então Daniel foi jogado dentro da cova dos leões e Deus o livrou da boca dos leões. Final das contas, Daniel poderia ter morrido se Deus quisesse, sim. Porque Ananias, Misael e Azarias poderiam ter morrido se Deus quisesse, sim. Mas não foi o dia da morte deles. Porque Deus não quis. Eu não vou morrer fora do tempo. Nem você. Confia no eterno. Prega a palavra. Faz o que Deus mandou você fazer. Amém? Eu fico imaginando os homens de Deus na Bíblia dando uma aula para essa geração fraca, medrosa, tem medo de tudo. É geração fraca. Aí eu fico vendo os homens de Deus na Bíblia, eu imagino um jovem de 17 anos chamado Estevão diante do Sinédrio. E o Corren disse, é isso mesmo. Imagine Estevão desfalando o que ele disse. Tem gente que desfaz. Tem que, como diz hoje, pedir perdão pelo que falou. Gente, que é isso? Imagine, o homem faz um decreto. O ser humano faz o decreto que você não pode falar que Deus é um só. Vão nos perseguir? Que no Éden Deus criou Adão e Eva, vão nos perseguir? Não é de hoje que perseguem. Não seremos os primeiros nem os últimos a serem perseguidos. A questão é o seguinte: quem eu confio a minha alma?